Sejam bem-vindos de volta, Bora Up, sempre crescendo e desenvolvendo e entregando na segunda temporada. Eu sou o Frank Borges, sou casado com a Carla, sou pai da Maria Luísa, da Ana Júlia, do Pedro Paulo e estou ao lado de um campeão, parceiraço, meu amigo Crispim. Se apresente, por favor, Crispim. Que é isso, meu querido... o nosso conteúdo está riquíssimo. Que é isso, meu querido Frank. Mais uma vez, uma honra estar do seu lado aqui. Como diz o outro, vou ter que passar meu currículo também para não ficar para trás e ter ralo em casa, né? Sou o Diogo Crispim, sócio da Biosolve e da Máxima Service, que a gente atua na área de manejo de pragas e limpeza de reservatórios. Sou engenheiro, sou marido, sou cristão, sou pai, marido da Raíssa, o pai da Lisa. E hoje nós vamos passar a dar um passo ainda maior. Sempre. Porque agora nós vamos começar a falar de pessoas que construíram empresas, né? E olha que tem currículo, meu amigo. Vamos tentar falar algumas coisas antes do currículo dele. Professor. Não, primeiro é um jovem prodígio, né? 32 anos, professor, advogado, mestre, escritor, dançarino, que mais? Campeão de xadrez, DJ. Vamos deixar ele falar, né? E aluno emérito. Aluno emérito reconhecido. 5 anos estudando e nenhuma falta, gente. Nenhuma ausência na sala. Pensa que menino prodígio é esse. Estão conosco aqui o criador, o desenvolvedor e o idealizador da Conego, Vitor Cardoso. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meus queridos amigos Frank, Diogo. É uma honra estar aqui no Bora Up, um podcast fenomenal. E quero estar aí contribuindo com vocês com conhecimento, todo o meu know-how aí. É uma honra. Obrigado pelo convite. Conta aí um pouquinho da sua história, fala da onde você veio, Goiânia, é dos arredores, como é que é? Conta natural um de onde? Da sua história. Coisa boa. Então, eu me considero anapolino, mas eu não nasci em Anápolis. Eu moro em Anápolis há 18 anos. Tenho escritório em Anápolis, em Goiânia e no Rio de Janeiro. Mas eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca. E moro em Anápolis desde os 14, tem mais ou menos 18 anos que eu moro lá. E aí, de vez em quando eu tô pelo Rio, mas eu não tenho sotaque, nem goiano, nem carioca. Eu tenho aquela mistura ali e a gente não consegue... Ninguém consegue decifrar que eu sou carioca. Muito bom, excelente. Pois é, o Vitor, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo dentro das caminhadas do empresariado. Fomos no Conego agora, na Aparecida de Goiânia, e já está marcado o de Rio Verde, né? Exato. E aí, o seu intuito com o Conego é essa conexão com empresários. Da onde isso começou? Por que você acha que a sua contribuição para a sociedade seria isso? Juntar empresários para aprimorá-los, trazer mais conhecimento para o pessoal. Poxa, excelente pergunta, Diogo. Obrigado, querido. Olha, eu sempre levantei a bandeira do empreendedorismo. Desde quando eu não sabia o que era empreendedorismo. Então, desde os 17 anos eu empreendo. Eu nunca fui CLT, eu nunca tive uma carteira de trabalho. Então, para mim, empreendedorismo é algo que tá no meu sangue, na minha veia. E quando surgiu a oportunidade, por um direcionamento de Deus, eu agarrei essa ideia, essa energia que foi a criação do movimento do Congresso Empresarial Goiano, que é o Conego. E os pilares foram justamente esses dois, o network, a conexão de pessoas, a conexão de parcerias comerciais, a criação de novos projetos e novos objetivos dentro dos empresários que lá participam do evento e o conhecimento de valor dentro das palestras, dentro de todo o ecossistema que a gente gera dentro do evento. Então esses dois pilares foi o que levou o Conego a ser o sucesso que está, indo agora para a 11ª edição em Rio Verde, como você citou, em breve. Isso em Rio Verde, né? Como é que foi essa jornada? Fala para nós aqui, né, que você pré-falou de como é que você surgiu, estruturou essa parte, né, de iniciar o Conego, ou chegou aqui até hoje, e qual a projeção, a sua visão, vamos dizer assim, que vai chegar esse Conego, você tem, almeja que ele chega? Então, quando a gente idealizou o evento, foi uma idealização 100% minha, até hoje eu sou sócio único do Conego, lá atrás... Eu fiz a primeira edição em Anápolis, iniciou na cidade de Anápolis. Isso foi em que ano? Sim? Foi em 2022, em junho de 2022, recente, dia 8 de junho, recente, tem 2 anos e 2 meses. Filho novo. Novo. Em junho de 2022 foi a primeira edição do Conego, deu mais ou menos 180 empresários. Foi bem bacana, mas foi bem o start. Só que antes de eu de startar a primeira edição, eu falei, poxa,
ficou muito bacana o projeto, vou levar isso para Rio Verde. Só que eu nunca tinha ido para Rio Verde, não sabia nem para que rumo era Rio Verde, mas Rio Verde estava na rota pela população de Rio Verde, por ser uma cidade muito próspera, e também porque eu não só senti no coração de fazer em Rio Verde, como eu fiz uma conexão que me ajudou a abrir portas lá em Rio Verde também, para a gente poder propagar a ideia do congresso. Então, nessa ida agora do Conego lá, é a terceira ida em Rio Verde. Por quê? Porque como é um projeto estadual, ele acontece uma vez por cidade por ano. Ou seja, Goiânia já foi. Por isso que a gente fez em Aparecida. Não é porque a gente vai desprestigiar Goiânia, não, porque Goiânia é uma vez só. Então, uma vez por ano em cada cidade, eu quero ir em Goiânia. Então, é em março do ano que vem. Por vários motivos. Primeiro, a ideia do Conego em si é descentralizar o conhecimento só da capital, que a grande maioria dos produtores fazem, levar conhecimento só para a capital. Pelo contrário, como nosso objetivo é levantar cada vez mais a bandeira do empreendedorismo, a gente almeja chegar em todas as cidades, assim, a gente obviamente escolhe as cidades que mais fazem sentido, e levar conhecimento para o interior. Isso é um movimento de descentralização do conhecimento só na capital. E também para evitar que choque data com outros eventos. Então a gente já divulga com bastante antecedência e não tem como se a pessoa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, Conego em Goiânia vai ser sempre em março. Então todos saberão as datas para se programarem com antecedência. E vem muita novidade aí, mais cidades, Muita, Frank. muitos projetos, algumas diferenciações. Você é um cara que traz sempre surpresa, né? Pode sempre contar com isso. É verdade, Frank. Inesperado. Frank, é verdade. Como eu sou um enxadrista, que é o jogador de xadrez, eu costumo lidar com os meus projetos, com a minha criação estratégica de business plan ou de projetos meus pessoais, da mesma forma como eu faço no xadrez. É engraçado, porque desde criança eu sempre fui assim, sempre gostei muito de xadrez e sou 12 vezes campeão de xadrez. Então o que eu faço? Quando eu lapido uma estratégia e apresento ela para a sociedade, ela já está pronta. Ela não é impossível de ter falhas, mas caso ela já tenha falhas, são falhas que não prejudiquem o projeto, são falhas que podem ser corrigidas ao longo do tempo. E por que a gente tem que fazer isso? Porque quando você coloca um projeto para ele rodar, para você ir lapidando e corrigindo ele tem que estar girando a engrenagem. Você não pode querer deixar um projeto perfeito para ele rodar, por 2 motivos. Nunca vai ficar perfeito. E segundo, se você demorar muito para rodar um projeto, outra pessoa vai ter uma ideia parecida ou similar e vai rodar. Então a engrenagem dela vai rodar antes da sua e você vai ficar para trás. Então, mais ou menos por isso. Mas quando eu coloco o produto e falo, olha, tá pronto, eu já criei um fluxograma de números variáveis, basicamente como um próprio xadrez. Quando você joga a peça de xadrez, quando você move uma peça, geram outras milhões de possibilidades do adversário movimentar. Quando ele movimenta uma peça, gera milhões de possibilidades para você movimentar uma peça. Então a mesma coisa eu faço dentro do mundo empresarial. Então quando eu coloco um projeto em prática, é porque eu já avaliei toda a possibilidade de ganhos ou perdas, de erros ou falhas, ou para poder... Você já está preparado para avançar ou para recuar, e recomeçar novamente. Isso, se precisar avançar, ele avança já tá de forma progressiva. Se precisar recuar, dentro do fluxograma, é um recuo que depois eu consigo dar 3, 4 passos para frente. Então, na verdade, é um recuo para pegar estratégico para pegar mais propulsão. O interessante de pensar no xadrez é porque cada peça ela vai ter sua função e ela tem um movimento específico, né, forma específica de se movimentar num tabuleiro. É verdade. A gente vê o Vitor agora, né, com 12 execuções do Conego. Essa é a 11ª, mas até o final do ano a gente vai ter 13. Então a gente falando aí de 11 execuções de Conego e fala assim, nossa, foi muito fácil. Esse homem com essa estratégia toda, fala um pouco das peças que você colocou no seu tabuleiro para estar aqui agora. A gente estava conversando, você é advogado, você já viveu muito na área de eventos. Conta aí como é que essas peças elas começaram a entrar dentro do seu tabuleiro para hoje. A gente tem aí uma estrutura de Conego com 11 execuções muito bem feitas, com palestrantes fantásticos, né? Pessoas a nível de quem que a gente teve aí? Teve a Vanessa, Felipe Tito, Vanessa Rick Fonseca, Rick Chester. Então, assim, como é que você montou esse tabuleiro para chegar Thales, né, nesses jogos? Tá vindo voando. Muita gente boa, né? Bom, Diogo, foi o seguinte, nós começamos aí
como todo projeto, começamos com 3, 4, 5 palestrantes, com menor expressividade, e fomos galgando espaço, e cada dia mais trazendo pessoas para o ecossistema de eventos. Então, foi mediante o crescimento, aos poucos, do projeto, que outros players começaram a se interessar em estar nos palcos do evento. E é engraçado que, durante o transcurso do Connego, há pouco tempo agora, questão de 2, 3 meses agora, que uma das minhas empresas foi lançada, né? Na verdade, a gente lançou ela oficialmente agora em Aparecida, mas eu tive que lapidar a estratégia para agregar ainda mais valor ao ecossistema do Connego. Então, o que aconteceu? Nós passamos a ter contato com mais de 100 palestrantes por ano. E o que isso significa? Nós já tínhamos contato com centenas de congressistas por ano. E nós já tínhamos produtos para os congressistas. Mas nós não tínhamos formatado e lapidado produtos para os palestrantes, que formatamos. E o que são os produtos para os palestrantes? A curadoria de palestrantes, que nada mais é do que projetar eles em diversos palcos do Brasil e pelo mundo, para justamente agregar mais valor para o palestrante e termos mais um produto dentro da nossa carteira do portfólio do Connego. Então isso foi com o tempo. A gente lapidou, deixou pronto e lançamos agora recente. Que gera visibilidade para eles, credibilidade e principalmente oportunidade, Exatamente, né? gera tudo Faz isso todo aí. sentido. Faz todo sentido, exatamente. Então assim, respondendo a sua pergunta, nós geramos muito valor para os palestrantes, para os congressistas, a ponto de gerar um ecossistema saudável que fomente o empreendedorismo, que fomente novos negócios e que tenha retorno para as pessoas, seja como parcerias comerciais, seja como conhecimento e inúmeras outras formas que o Congresso proporciona. Não, é fenomenal. Quando a gente vai pensar a nível de Connego, a gente enxerga que outras oportunidades elas vão aparecer, né? Como o Vitor falou, o ecossistema ele começa a se moldar, começa a se estruturar, e a gente começa a ver novas opções e novas possibilidades. Uma delas foi a gráfica, né? A gráfica, a editora e a gráfica. Uma delas. Exatamente, uma delas. Conta pra gente como é que veio a gráfica. Eu gosto de contar. E conta da sua história, que você já falou que esse livro aí, ele saiu para você exatos mais R$99 mil. Foi R$90 mil a primeira venda do livro, vou contar também. Mas sobre a editora, eu vou contar como que aconteceu essa ideia. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2023, não, novembro, desculpa, eu estava em um evento aqui em Goiânia. E nesse evento eu cheguei na biblioteca do evento, de um grande mentor meu, Zé Roberto Marques, do IBC. Fiquei na biblioteca dele e falei, poxa, vou dar uma olhadinha aqui nos livros do Zé, né? Eu gosto muito do Zé. Aí eu peguei o primeiro livro e falei, editora IBC. Aí eu peguei mais um. Resumindo, 90% dos livros do Zé era da própria editora dele. Eu falei, poxa, o Zé já tem a editora dele, por mais que eu ainda vou demorar para poder escrever a mesma quantidade de livros do Zé, mas eu acredito que já compensa abrir a minha. Então, em questão de 2 meses, nesse meio tempo eu pensei no nome, corri atrás de tudo e registrei já e coloquei para rodar em janeiro a editora. E aí depois eu fui contratando profissionais para poder agregar valor e termos aí um portfólio dentro da editora. Então, de janeiro para frente, a gente criou a editora. E de junho, desse ano. E de junho. Rápido assim. A gente lançou oficialmente a editora em junho, no Connego de junho, em Anápolis, que tivemos aí mais de 1.400 congressistas. E aí de junho até o último evento, até hoje pela manhã exclusivamente, a gente agora está entrando para o 17º livro em produção. Contando com o meu, então tem 16 agora em produção. Alguns já para sair mês que vem, outros aí mês a mês vão sair 2, 3 livros por mês. Então a gente já bateu a nossa meta do ano já, que era um pouquinho menos, mas temos muitos livros em produção. Ou seja, por conta de um insight que eu tive, um evento que eu participei, lá no IBC, e também por ter o Zé Roberto Marques como referência, eu falei, poxa, eu acredito que isso faz sentido para mim. E eu acho que ele já sabe dessa história, mas eu quero contar para ele pessoalmente depois. Muito bom. E o custo do livro? Sobre o livro. O livro custa R$57. Contudo, nas minhas palestras e nas minhas estratégias, eu costumo agregar valor às coisas, né? Ontem eu tava... E precisa, né? Claro, total. Ontem eu tava num evento aqui em Goiânia e aí eu perguntei pra moça, eu não vou fazer a propaganda, mas eu vou fazer como se fosse um exemplo aqui. Perguntei pra ela assim, quanto custa esse produto? Falou, o custo do produto ou o custo de venda? Falei, não, custo de venda. Quanto vende no mercado? Vende por R$9. Digamos que esse aqui a gente venda também por R$9.
Eu falei, se eu te falar que eu consigo vender esse mesmo produto aqui por R$1.000, você acreditaria? Aí ela falou assim, mas como assim? Ele não custa 9? Eu falei, exatamente. Eu vou vender o mesmo produto pra você por R$1.000, você acreditaria? Aí ela falou, não sei. Eu falei, se for por R$2.000. Aí ela ficou espantada. Aí eu falei, eu vou fazer melhor. Ela falou assim, mas você venderia o produto por R$2.000? Eu falei, não venderia o produto, vou fazer melhor. Aí eu tirei a tampa do produto, eu falei, ó, vou vender essa tampa aqui por R$2.000, pode ser? Ela ficou mais espantada ainda. Aí ficou mais... E aí foi isso. Não foi esse produto, mas como a gente tá com o Monster aqui, Monster, se quiser patrocinar a gente, já aproveita agora. É a hora, né? Que é a hora. Então foi isso. Então assim, agregar valor. O que eu mais aprendi dentro do ecossistema de eventos, dentro do ecossistema de network, é você agregar valor às pessoas para que nada mais é do que servir. Então existem inúmeras formas de servir, mas tem como você servir com previsibilidade e você servir com imprevisibilidade. E a servidão com imprevisibilidade é o que mais gera impacto. Porque se você servir... por exemplo, vou dar um exemplo. Fala assim, Monster, patrocina a gente aqui. Aí chega uma mensagem da Monster ali no meu celular. Poxa, Vitor, vi você falando da gente e tal, a gente quer patrocinar o podcast. Aí eu vou chegar, Fran, Diogo, eu consegui o patrocínio do podcast pra vocês e tal. Isso é servir com imprevisibilidade, ninguém esperava. Sim. Né? Então, assim, é basicamente isso. Então, eu aprendi esses dois formatos de servidão e dentro do ecossistema empresarial, dentro do ecossistema das minhas empresas e também com base nas estratégias que eu monto, envolve muito esses dois tipos de servidão também. Como é que você vendeu ele a R$90.000? Que a gente tá querendo aqui essa curiosidade. A boa. A gente quer a boa dica. A boa dica, como você chegou nisso aí, Vitão? Olha, eu vou contar um resumo. Não posso contar tudo, porque senão as pessoas vão querer ir presencialmente para poder assistir. Então pronto. Não, você faz só uma degustação. Mas eu dou uma degustação. Como que funciona? É uma estratégia de ancoragem de valores, tá? Isso eu posso falar. E eu explico sobre a ancoragem, sobre o valor do livro, sobre o que eu agrego de bônus dentro do livro. E isso gera um desejo de comprar aquele livro especificamente. Então, o livro que eu vendi por um valor muito maior do que o livro comum, na primeira página do livro estava assim, primeira cópia do livro, agregando isso, isso e isso como valor. Ou seja, não era mais um livro. Era um livro com um valor agregado, entendeu? Com acessos. Com mentorias, com milhões de coisas. Exclusividade, primeiro. Exatamente. Então, o valor agregado que transformou ele em um produto único. Só isso. Então, é basicamente isso que eu faço. Não só com o livro, como nas estratégias dentro de um business plan. É interessante, né, toda essa questão que você falou sobre a estratégia, principalmente de ancoragem de preço, porque quem enxerga o valor, a gente imagina que somos nós vendedores, né? Mas quem enxerga o valor no produto, na verdade, é quem compra. Exato. Dependendo do quanto eu encontrar valor naquilo ali, mais eu tenho interesse, mais eu tenho força motriz de fazer aquela aquisição. Mais desejo, mais poder de decisão, né? É verdade. Onde é que é a conversão real ali, né? É verdade, é verdade. E dentro disso, você tem trazido pessoas muito poderosas a nível de conhecimento, né? De vivência. Conta um pouquinho aí sobre essa sua construção de ecossistema, né? A gente tá falando de Geraldo Rufino, né? Geraldo Rufino é um dos... Prefácio do livro. prefácio quem faz aqui. O prefácio do Incrível, seu livro. Viu? Então, assim, Incrível. como você começou a se projetar dentro do network para acessar essas pessoas que, lógico, vão trazer para você muito mais que só a presença no Conego, né? Como você disse, você tem um mentor aí a nível internacional. Exato. Então, Diogo, como é que foi? Inclusive, no dia que eu estive com o Geraldo Rufino presencialmente, que eu também conheci outras pessoas esse dia, foi um dia de muitas bênçãos que eu recebi na minha vida. E também foi dali pra frente que eu coloquei um pouco mais na minha cabeça de escrever o primeiro livro com conteúdo cristão. Então, esse dia aí foi bem no momento de virada de chave da minha rotina, da minha vivência como um empreendedor multissetorial, um empreendedor de sucesso, já coordenador e CEO do Conego, para um empreendedor que colocava cada dia mais em primeiro lugar, não só a Deus, como todos que me cercavam também tinham que coadunar desse mesmo princípio, de colocar a Deus em primeiro lugar. Então eu parei de só me preocupar com o financeiro, com outros aspectos que fazem parte do meu conceito de riqueza da vida,
e passei a me preocupar muito mais com a riqueza espiritual, que também foi um ponto de conexão muito grande com o Geraldo Rufino. Não só presencialmente, porque dá para sentir o tanto que Deus se faz presente na vida do Geraldo, e isso faz total sentido, como também no dia que eu liguei para ele e falei, Geraldo, olha, eu tô escrevendo um livro e tal, é um livro que vai chamar Network com Deus, Poder da Conexão Espiritual. Ele falou, poxa, Vitor, que incrível, não sei o que. Eu falei, eu quero que você faça o prefácio. Ele falou, com certeza, eu quero fazer, faz muito sentido para mim, é um tema que faz sentido para mim, Geraldo. Cara, o Geraldo não gastou 2 dias pra fazer o prefácio. Então, assim, ele deu... Uma facilidade incrível. Ele falou, tô dentro, já fez, faz isso, e pronto, e ficou pronto. Eu fiquei, assim, impressionado, porque eu imaginei assim, pode ser que não dê certo. Por mais que a gente tinha amizade, né, tem que passar pela assessoria e tudo mais. Ele só falou, ó, manda pra assessoria, fala que eu já aprovei, tá tudo certo. Aí deu bom. E onde é que você conheceu ele? O Geraldo, eu conheci presencialmente em São Paulo, a gente palestrou junto lá em Taboão da Serra, num evento. Taboão da Serra, em São Paulo. Taboão da Serra, São Paulo. A gente palestrou lá e aí foi bacana, foi uma conexão incrível. E dali pra frente... Mas eu já tinha um contato dele, mas presencialmente a gente se conheceu lá em Taboão. Onde que estreitou essa relação? Foi onde estreitou a relação. Lá. Isso, exato. Aí daí pra frente a gente ficou sempre mantendo contato. E nessa jornada, já pegando da espiritualidade, Crispim, você falou que virou a chave. Foi. Nesse momento de virar a chave, era alguma dificuldade que você estava passando? Alguma dúvida? Algum, assim, vamos dizer... Financeiro não era que você estava falando, que desde os 17 anos você desenrolou bem, né? Mas, sim, alguma pressão, alguma tomada de decisão forçada que você estava tendo naquele momento, que você falou assim, não, agora eu preciso de uma força maior, agora eu preciso de uma base maior, agora eu preciso de uma coisa que vai me ajudar essa reflexão. Você estava passando algum momento desse tipo ou não? Nesse momento dessa virada de chave, eu não estava passando por nenhuma dificuldade, mas quando Deus me presenteou com o Conega, eu estava no meu fundo do poço. Foi o meu pior momento da minha vida. Olha só. E foi quando eu tive esse presente, esse direcionamento. Até no meu Instagram eu conto que nesse dia específico, eu conto na palestra também, que foi um dia que eu fiquei durante tanto tempo em oração na igreja, tanto tempo. Depois vocês vão lá assistir no meu Instagram o vídeo que eu conto essa parte. Durante tanto tempo em oração, que eu tava muito lá na frente, na igreja, não dava pra perceber que eu tava na igreja, porque só tinha eu, né? E aí eles desligaram todas as luzes e me trancaram dentro da igreja. Tão concentrado você tá? Eu conto achando engraçado hoje. Agora faz muita graça. Aí eu continuei orando. Então, assim, naquele momento, eu conto hoje nas palestras que a minha fé sempre foi tão... tava tão, assim, engrandecida e tão bonita, que eu continuei em oração, sem luz mesmo, e tá tudo certo, vamos que vamos. Então eu continuei em oração lá. Mas depois eles viram que eu tava lá, e depois de um tempo, e abriram lá novamente. Eu não passei a noite na igreja não, mas foi quase. Um jejum em oração, né? Exatamente. E aí... Um jejum, oração e uma prisão. Quase isso. Aí, foi um momento do fundo do poço pra ascensão, foi a criação do Conega, porque foi o meu pior momento. Mas a sua pergunta, especificamente sobre a virada de chave de um momento que eu tive mais conexão espiritual, sim, foi quando... É porque um das minhas temáticas de palestra são as 7 riquezas da vida. A riqueza espiritual é uma das riquezas. Só que a maioria dos homens, das pessoas, da sociedade em geral, prioriza muito a riqueza material, o dinheiro, financeiro. Muitas pessoas colocam o dinheiro acima de muita coisa, acima da família, acima do espiritual. Valor, né? Acima dos valores, dos princípios e valores, que estão intrínsecos. Tanto na riqueza familiar, que é a riqueza cultural, a riqueza da formação, né, do caráter da pessoa, como também na riqueza espiritual. Então muitas pessoas colocam o financeiro acima de tudo isso, ganham dinheiro, mas também perdem muito. Porque da mesma forma que crescem, também perdem muito rápido. Então, eu nunca tive esse problema, mas eu em outubro, fazendo uma análise das minhas riquezas e também dando mentoria sobre as 7 riquezas, eu aprendo muito quando eu falo, porque cada pessoa, ela aprende de um jeito diferente. Tem pessoas que aprendem lendo, tem pessoas que aprendem assistindo videoaula, eu também aprendo muito assim. Tem pessoas que gostam de ouvir podcast. Conheço alguém assim, sabe? Quando eu falo, quando eu palestro, quando eu dou mentorias, eu aprendo ainda mais. Porque eu acesso uma área do meu cérebro, eu ensino, falo, e aí quando essa informação bate lá, volta pro meu cérebro, ela volta e acessa uma outra parte do meu HD que me potencializa ainda mais. Então, até por isso que eu me tornei palestrante também, porque isso me auxilia até no meu crescimento próprio. Então, além de eu ajudar no crescimento das pessoas, também facilita o meu crescimento por conta
da forma como eu lido com o meu cérebro, entendeu? Então, dando mentoria sobre 7 tipos de riqueza, eu descobri que dava para eu lapidar ainda mais e equilibrar ainda mais as minhas próprias riquezas. Então, eu sou uma pessoa muito correta e muito fidedigna do que eu faço. Eu tentei achar outra palavra, mas não achei. O que é isso? O que eu palestro, o que eu prego, eu vou executar. Eu não vou falar e deixar de fazer. Você não é o que fala o que eu digo e não faço o que eu faço. Não sou assim, exatamente. De forma alguma? Não. Se eu falei, eu também vou cumprir. Então, o que eu quis dizer com isso? Não, mas seus resultados mostram. Os resultados mostram, né? Se eu palestro sobre 7 tipos de riqueza, significa que eu tenho as minhas riquezas equilibradas. Então, eu não vou palestrar sobre algo que eu não domine ou que eu não coloque em prática. O que eu palestro, eu coloco em prática. Então, quem me assiste, pode ter certeza. Tudo que eu estou ensinando lá, eu faço. Então, eu não ensino só porque é bonito e só porque eu sei a teoria. Não, eu sei a teoria e a prática. Só porque tá na onda, você tá surfando e entregando. Não tô surfando hype, eu tô surfando porque eu realmente pratico. Você tá entregando, Eu tô entregando. Então, daquele momento, eu fiz um trabalho comigo mesmo, assim como eu faço com meus mentorados. Fiz um equilíbrio das minhas riquezas que me potencializou muito, muito mesmo. E eu ensino isso dentro de uma mentoria gratuita que eu faço. Devo voltar com ela em breve. Pode contar, nós vamos estar lá juntos. Vamos juntos. É a mentoria 7 tipos de riqueza. Com certeza, Crispim, né? Claro. Pegando isso aí, e Vitor, o Crispim fala muito de estar preparado. E me faz trazer para a mesa aqui todas essas conexões e todas essas empresas, um papo que nós tivemos no bastidor aqui antes, né? Boa. Que você estuda e com o tempo você estuda, você entrega, você planeja, você faz a ação e as coisas suas, as suas empresas, suas ações vão se conectando. Verdade. E eu caio nessa que o Crispim sempre fala, que você tem que estar com a oportunidade e principalmente estar preparado, né? Estar preparado. No seu caso, ter mestrado, ter estudado isso, ter estudado aquilo, ter abrido uma empresa que no momento ele vai se conectando. Não é isso, Crispim? Não, essa é uma das partes que, principalmente, a pessoa... Eu não acho que a gente pode falar que é um empresário, né? Mas a pessoa que está se procurando. A gente vem aqui, eu acho interessante você falar das 7 riquezas, porque, de fato, principalmente agora, a gente está vivendo uma inversão de valores. A riqueza, dinheiro, e a gente conversa muito sobre isso. Quem tem dinheiro, algumas vezes, ele só consegue se apoiar naquilo ali. Hoje, por exemplo, você é uma pessoa que, com certeza, se acontecesse qualquer coisa, como aconteceu no Rio Grande do Sul agora, você, em pouquíssimo tempo, se reestruturaria. Por quê? Tem pessoas, né, um networking, que é um capital poderosíssimo. Né? Vale muito mais que dinheiro, muito né? mais. Não. Tem Deus, que é uma estrutura que vai conseguir, igual você falou. Pai, o senhor sabe o que o senhor está fazendo aqui. Quando a gente apoia, é outra história. Né? Então, é interessante a gente enxergar essa questão da estruturação e construção da pessoa, né? Não do empresário, não do bailarino, não do professor, do DJ. Né? Do DJ. E como isso, eu acho que vale a pena assim, a gente aprofundar mais dentro dessa questão toda das 7 riquezas e como isso veio para você como preparação para o Vitor de hoje. Né? Como que você se apoiou para transformar aquela pessoa que um dia era tímido, retraído, né? Que não conseguia se expressar e talvez chegar onde queria, para hoje. Como que foi aí a sua caminhada e o que você construiu com isso? Então, Diogo, eu sempre falo que não existe uma empresa, um CNPJ forte sem uma pessoa física forte por trás dele. E é até por isso, até difícil às vezes eu selecionar um sócio, por isso que nas minhas operações eu ainda não tenho um sócio, apesar de eu ter coordenadores, de eu ter um conselho deliberativo, eu não chego a ter sócios porque eu preciso de uma pessoa física realmente muito fortalecida, muito equilibrada do ponto de vista das riquezas, para que ela pense muito parecido comigo e a gente possa voar junto. Então, é mais ou menos o que você falou. Para que o meu ecossistema, para que as minhas empresas hoje tenham absorvido toda essa estrutura que eu criei, a minha equipe, fortalecimento de equipe e tudo mais, eu tive que me fortalecer. Porque o primeiro passo é você fortalecer a pessoa que está por trás daquele negócio. Então, durante muito tempo, vou citar aqui o Congresso Empresarial Goiano. Durante, acho que 5 ou 6 edições do Conego, eu fiquei sem palestrar. Eu, sendo o dono do evento,
produtor do evento, já palestrante, apesar de eu ainda estar galgando espaço. Eu fiquei sem palestrar por quê? Porque eu queria fazer o melhor evento possível. E eu, às vezes, me preocupando demais com a palestra, eu não estaria 100% focado na produção do evento. Então eu sangrei um pouquinho a mim para eu poder, às vezes, projetar a empresa com maior qualidade. Depois eu retomei e remei como palestrante. Então, assim, algumas coisas que eu faço é justamente visando algo, um fortalecimento da base, seja dela, da PJ ou da PF, entendeu? Então eu sou bem preciso quanto a isso. Gosto muito de pessoas que também pensem assim, de fortalecer uma base a ponto dela não se desestruturar como no caso de uma crise, alguma pandemia, alguma coisa. Hoje, na atualidade, né? Só dando um adendo, você fala que cuida muito dos dois lados, né? O CNPJ e o CPF. Hoje, com tanta demanda, assim, você sobra tempo ainda para cuidar da parte física sua? Cara, isso aí é um problema. A parte física? Eu faço academia, apesar de ser não ser algo que eu goste, né? Eu pratico beach tênis, apesar de que tá um pouquinho complicado o tempo, mas eu quero ir pro beach tênis hoje, se der tempo. E também eu faço pilates, que também é uma área de fortalecimento. De fortalecimento muscular. Mas eu faço inúmeras atividades, Frank. Se eu for listar aqui, massagem, detox iônico, é tanta coisa que eu faço, também voltado para a saúde. Suplementação, ozonoterapia, nutrologia, nutrição, várias coisas. Então, assim, cuidar da saúde faz parte de mim. Não tanto quanto eu gostaria, dá para melhorar. Até por conta da minha vida corrida e de empresa, mas precisar eu faço sábado, faço domingo, vou fazer na hora que dá. Vai equilibrando e balanceando, Exatamente. né? A gente tem que entender, é interessante, né? O Joel J fala muito disso, né? Que é o saúde, trabalho, saúde, família e trabalho. Não É verdade. inverta essa ordem. Mas ele fala, algumas vezes a gente precisa inverter. É verdade. Né? A gente, lógico, o propósito é que não inverta, mas ocasionalmente inverte. Você tinha falado que são 6 empresas, né? Como que esse ecossistema surgiu? Como que ele surgiu? Ele surgiu lá atrás com a minha primeira empresa, que foi o Jurídico Empresarial. Nós atuamos em 20 áreas, Não, mas mas pera, antes de chegar nesse jurídico aí, você já tem que falar do seu... Vamos falar de antes, né? Falar da sua trajetória do Vou falar. jurídico, Com da sua 17 premiação, do aluno nota Vou 1000. falar. Nem nota 10, né? Aluno nota 1000, né? Com 17 anos eu entrei na faculdade, que também foi Isso a aí mesma tem que ser época. valorizado e vangloriado. Vou contar. Não vou deixar vocês sem saber dessa história. Tá lá no meu Instagram também, depois vocês dão uma olhadinha. Com 17 anos eu entrei na faculdade. Só reforçando, pra vocês acharem que não tem que estudar, tem, gente. O Vitor tá aqui. É ó. verdade. Vou abrir até um parênteses sobre isso. Muitas pessoas hoje, a geração de hoje, Não quer estudar. não quer estudar, ganha muito dinheiro na internet. Fácil. Fácil. Porque era uma pergunta, eu ia fazer depois. Você vai fazer depois? Pode, mas pode entrar. Pode tocar o barco nela. Pode. Ganha muito dinheiro fácil na internet. Quando eu falo muito, é 10, 20, 30, 50 mil por mês. Muitos jovens de 17, 16 anos. Tem jovens de 15, 16, 17 anos fazendo mais de 100 mil mês, 100 mil, 200. 200. Não, 5 Vários. mil. Imagina, o salário mínimo do Brasil, R$ 1.412 reais. Imagina tirar 5 mil com 17 anos fazendo tráfego pago, alguma coisa assim. Exatamente. É uma grana gigantesca, Ou só. né? É interessante Só a tudo. gente pensar isso, que no 100 mil é absurdo de se pensar, mas 5 mil, você muda a vida de uma família. É verdade. Só que eu sempre acreditei muito na educação. A educação é o que transforma a vida das pessoas. Então eu sou muito grato pela criação, pela oportunidade do meu pai, da minha mãe terem me ajudado e me formado, e eu ser hoje um mestre. E não descarto fazer o doutorado, porque não tem tempo, mas não descarto, porque eu ainda entendo a importância disso. Por mais que seja um título, me deu know-how para muitas áreas que hoje eu coloco em prática, entendeu? Então, assim, por mais que as pessoas ganhem dinheiro, elas têm que separar o ganho financeiro online, do projeto que elas estão fazendo, da necessidade. Não tem como abrir mão da educação de qualidade. E aí depende muito do planejamento de vida de cada um. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas a educação nunca vai deixar de ser importantíssima para a formação do pensamento crítico da pessoa e também do crescimento dela como pessoal e profissional. Isso faz muito importante. Mas agora você vai ter que repetir outra pergunta. Eu entrei em outra aqui. Não, você pode falar sobre a sua vivência. Eu ia contar sobre 17 anos pra frente. Como você venceu todas essas barreiras no estudo, né? Foi Porque mesmo. na faculdade não tem cobrança, não tem como
Você entra a hora que você quer, você sai a hora que você quer, você Vou faz contar a essa prova, história da faculdade. né? Com 17 anos eu entrei na faculdade de Direito. E é engraçado que lá pro segundo período eu falei assim, poxa, mas até hoje eu não faltei nenhuma vez no segundo período. Primeiro e segundo, né? Mais ou menos um ano. Falei, será que eu dou conta de fazer isso até o final? Vou fazer. Meta. É meta, acabou. Quando eu coloco, não tem jeito. Vai fluir. Pode acontecer de não fluir, mas eu coloco metas tangíveis que dá pra fazer. Eu morava no máximo 1 quilômetro da faculdade. Então já precisou alguma vez ou outra de eu ir a pé. Eu não tava de carro, aconteceu alguma coisa e tal. Eu precisei ir a pé ou voltar a pé, não é tranquilo. Eu estudava de manhã. Ou seja, não tem barzinho, não tem balada à noite, não tem nada disso. Estudar de manhã é Não estudar. tem tanta tentação. Não tem tanta tentação. O inimigo não fica no pé, chamando pro barzinho. Sexta-feira. Terceiro, eu nunca fui de beber álcool. Que legal. Bebo um vinhozinho ou outro, alguma coisa de leve, mas eu não sou de beber álcool. Então não tinha essa tentação do barzinho. E mais do que tudo isso junto, eu sempre fui muito disciplinado. Então quando eu falei, eu vou até o fim, eu vou. Então o que é ir até o fim pra mim, sem nenhuma falta? É assistir aula com febre, com dor de cabeça, depois de 3 pós-cirurgias. 2 de retirada de sisos e uma de uma cirurgia refrativa, que é pra retirada do grau do olho. Aí eu fiz a cirurgia, marquei minha cirurgia refrativa na sexta à tarde, porque na segunda eu já tava 100% enxergando e eu não precisei faltar. Foi todo esse rolê Aí você já faz começou, parte do cumprimento da meta. já tinha suas estratégias, né? Já tinha, desde acadêmico eu sempre fui muito estratégico. Bora lá. E sempre fui muito aplicado nos estudos, passei assim com reverências lá na faculdade, coordenava projetos dentro da faculdade também, então, por mais que eu era do ramo da dança, do mercado musical, do mercado sertanejo, foi um meio de projeção meu como produtor de eventos, não da área empresarial, mas produtor da área de eventos musicais, né? Dentro da faculdade eu também produzi alguns eventos, então eu sempre tive esse viés de produtor. Você sempre estava na frente. Sempre estava na Uma frente de liderança. alguma coisa, como uma liderança. E faz parte do meu perfil arquetípico. Esse é mais um dos temas que eu palestro, que é sobre arquétipos. Isso é bom, Já entrando Raquel. nesse tema, existem 12 tipos de arquétipos com base nos estudos de Carl Jung, que é um psiquiatra suíço. Lá atrás ele estudou sobre. E dentro desses 12 arquétipos, o meu arquétipo base é o governante. E eu tenho mais 2 arquétipos que também compõem o meu arquétipo, a minha linha arquetípica. Então, depois, se vocês não tiverem feito o teste de arquétipos, eu vou passar para vocês fazerem aí. Ótimo. Para vocês identificarem os arquétipos. Que massa. E é legal, porque na minha sala do escritório, tem lá alguns arquétipos que vocês vão visitar. Tem alguns arquétipos lá nos quadros, é bem bacana a minha sala. Então, eu gosto muito, é mais uma temática que eu gosto muito. Então, eu sempre tive o perfil de liderança conectado também ao perfil do governante, que também é um líder. Então, isso é algo que faz parte da minha vida, da minha trajetória, sempre foi assim, e é algo muito prazeroso para mim. Formou, recebeu título de aluno emérito porque não teve faltas, Uma né? falta. É verdade. 5 anos, 5 anos sem faltar é difícil, né? 10 períodos. 10 períodos. Aí depois, engraçado, quando foi em 2023, ano passado, Só uma curiosidade, a faculdade não fez nenhuma gracinha, não, do aluno exemplar. Não deu. Não, porque como não era uma obrigatoriedade, era uma honraria, então eu ganhei só o diploma mesmo de honraria, tá tudo Reconhecimento, tá certo. bom. Tudo certo. É igual um grande mentor também fala, não precisa de estrelinha. Tá tudo certo, eu comento e tal, as pessoas absorvem o cumprimento da minha meta como elas acharem melhor. Mas o que foi legal é que em 2023, ano passado, a faculdade entrou em contato comigo e falou assim, Vitor, a gente vai fazer um café com o reitor. E esse café com o reitor, a gente quer chamar alguns alunos que fizeram parte da história da União Evangélica, e a gente quer que os alunos comentem como que foi a sua trajetória na faculdade. Poxa, a gente quer você lá, porque faz 10 anos de quando você formou. Formei em 2013, 2023. ano passado, 2023, eles foram me chamar. Falei, maravilha, porque eu nunca contei presencialmente pro reitor a minha história. Porque ele sabia, ele assinou a honraria, ficou sabendo quem era, ficou, Pronto. entre aspas, sabendo que era o Vitor. Ficou no Mas quadro. me ver, ele não tinha visto. Naquele dia eu tirei foto. Então, no meu Instagram tem lá minha foto com o reitor e o dia que eu contei pra ele, pra todos os coordenadores do curso, Sua trajetória, sua jornada. antigos coordenadores do curso de Direito, professores meus. Foi maravilhoso. Foi um dia, assim, incrível na minha vida. Porque além de ter passado 10 anos dessa honraria, muitos já sabiam. Muitos professores até hoje, 11 anos depois que eu já formei, até hoje comentam.
Ah, você já conhece o Vitor e tudo mais? Então, o Vitor, há muito tempo atrás, até hoje eles comentam dessa honraria. Porque isso foi tão atípico, foi tão surpreendente na época da faculdade, que os professores me gravaram muito e até hoje me convidam para inúmeras coisas. Eu tenho um excelente relacionamento da faculdade por conta de tudo isso aí que eu fiz. Ou seja, ninguém me pediu para fazer isso, não era uma regra. Só dependia de Só você. dependia de mim e tá tudo certo. Então eu fui lá e cumpri e falei. Aí depois eu mostrei o resultado. Então ninguém ficava do meu lado perguntando. Você continua mostrando o resultado. Continuo mostrando o resultado. Só que aí quando eu mostro, a pessoa, poxa, é legal. Eu Então falo assim, por causa da sua evolução, né? às vezes eu não mostro num primeiro momento, porque fica muita gente com inveja, aquelas famosas âncoras. Mas quando eu mostro, é porque já tá pronto. Aí eu falei, ó, tá aqui o resultado. Pá. Aí eu mostro. Faz sentido. Aí você formou, agora Aí eu formei. conta a história das empresas agora. Aí eu formei, E você Frank. tem São- 12, né? 6 empresas. Não, Tem- eu falo 12 anos De formado? formado. É, 12 de anos de formado. trajetória, de Isso. Aí a de primeira foi o empresário, de jurídico. Isso, visionário. exatamente. A primeira foi o jurídico empresarial. Muito rápido. Muito rápido, né? Eu sempre fui muito rápido nas minhas coisas, assim. Nota, você não é Crispim. Aceleradíssimo. Hoje eu tô menos acelerado, porque eu tomei. Não tomei o Monster aqui com A eles. taxa, né? A taxa, a minha cota de energético já foi por foi. hoje. Então, assim, comecei muito novo. Com 21 passei na OAB. Com 22 comecei a advogar. Abri o jurídico. Logo depois já entrei na área empresarial. E Depois do jurídico, primeira empresa. é isso. A primeira empresa Advocacia. foi advocacia. É o que eu faço até hoje. Participo de algumas audiências. Não faço todas. Quem faz muito é meu time, os advogados do escritório. Mas é algo que faz parte de mim. Quando eu me tornei palestrante, a maioria dos palestrantes no mercado são empresários que fizeram algum curso de palestra ou de oratória para se tornar um palestrante. Eu não fiz curso. Eu fiz a faculdade da vida de advogado. Eu peguei toda a minha expertise de oratória, de poder de persuasão, de capacidade cognitiva para improvisação, de capacidades inúmeras de um advogado e transformei isso para um perfil de palestrante. Então, acabou me moldando para ser um palestrante, para ter uma boa oratória no palco. Mas eu não deixei de advogar. E nesse meio tempo, eu fui abrindo outras empresas. O Porto Anápolis, que é uma empresa minha de publicidade e jornalismo local, que é desde 2019, funciona na cidade. E depois o Conego, que foi em 2022, que é uma das minhas principais empresas, que estamos indo, como você falou, Diogo, para o 11º evento, né, em 2 anos e 2 meses. Não é fácil, mas com fé em Deus, com a equipe realmente comprometida, porque eu tenho uma equipe muito fora da curva, a gente conseguiu chegar num nível aí de evento muito grande. E o mais legal, não só eu, como toda a minha equipe, eles possuem princípios e valores cristãos. Então, o evento, não só pelo Vitor, mas pela equipe, é 100% abençoado. Nossa. Então, tudo que rola no evento é fora do comum. E já vou abrir um parênteses aqui, porque qual que é o feeling do evento? O empresário vai para um evento empresarial, imaginando que ele vai ter só conteúdo, e na verdade lá ele tem conteúdo, mas ele também tem muito a importância de Deus na vida das pessoas. A energia, o local, a ambiência. A ambiência energética e espiritual. E essa ambiência aproxima ele de Deus. Eu tenho áudios no meu celular, um de semana passada, de um congressista falando assim, eu não sabia se eu... Meu patrão sempre me chamava pra ir na igreja, E eu fui e falei pra ele, não, eu vou num evento empresarial, que eu tô precisando de dar mais ter uma renovação de ideias, tudo mais, depois eu vou com você na igreja. Aí ele comentando com o patrão dele assim, e aí fulano, como é que foi o evento empresarial? O evento foi um sucesso. E o que os palestrantes falaram? Os palestrantes falaram que eu tenho que ir pra igreja mesmo. Aí, resumindo, ele teve que ir no evento empresarial e os palestrantes estavam no palco, falaram tanto de Deus que ele falou, poxa, se os palestrantes, que são os caras top, estão falando de Deus, eu também tenho que ouvir meu patrão falando que eu tenho que ir pra igreja. Ou seja, às vezes, é aquela famosa frase, santo de casa não faz milagre, você precisa ouvir outra pessoa falando. E aí quando você vê o cara no palco, o palco ele gera autoridade. Então você ouve o que o cara falou. Se ele tá falando da importância de Deus na vida dele, por mais que você às vezes não tenha tanta fé, você fala, poxa, se ele tá falando, eu gostei muito dele, eu vou seguir. Então é um movimento, é um mover de Deus fora das igrejas, de reaproximação do empresário de Deus, para que ele fortaleça a base espiritual dele e depois fortaleça toda a base de equipe com princípios cristãos.
Isso é muito importante, porque a gente acha que a espiritualidade, a religião, seja ela qual for, é só na família, né? E não é. E não é. Muito do que a gente conversa, né? E aí Não. você falando sobre muito da sua fala, ela carregada de Deus, né? O líder servidor. Jesus foi nosso maior líder servidor. As pessoas, eu já tive a oportunidade de ouvir isso, né? Ah, mas ser líder servidor não é deixar meu colaborador sem fazer o que ele tem que fazer, a atividade dele. Não, na verdade é completamente oposto. Verdade. É você falar assim, você vai fazer o que você precisa fazer. E o que você precisar fora, sou eu. Eu vou te ajudar. Você precisa de um notebook para fazer suas tarefas? Eu vou te dar suporte. Você precisa de combustível para vir para cá? Eu vou te dar suporte. Você vai servir essa pessoa para que ela atinja seu máximo. E tudo isso, né, do preparo. Eu gosto de falar muito de Davi, né? Que Davi, as pessoas acham que ele deu uma baita de uma sorte de ter acertado a testa do Golias, né? Ninguém nunca viu o quanto aquela funda, ela dá um tiro absurdo de forte, e ele já matava leão, já matava urso, já matava ovelha. Então não tem Animais nada de maiores, sorte, né? É tudo preparo. Então muito disso, né? Que é importante a gente estar próximo de Deus, que tudo que a gente tem falado tá lá, tá na Bíblia, tá na palavra dos palestrantes. Né? E hoje como é que você faz para escolher, né, os palestrantes? Porque agora eu achei interessante porque você já tem um crivo muito alto. Né? As pessoas precisam ter a cultura, precisam ter ali um pouco de Deus dentro da vida deles. Como é que você costuma fazer a escolha dos palestrantes para um evento? Escolhe pessoas da região, escolhe pessoas que já participaram, como é que costuma ser? E outra pergunta em cima dessa aí, porque faz parte, que já virou o jogo da Coneg. Antes, praticamente, vamos dizer assim, que você implorava para ir, né? Os palestrantes. Hoje não, né? Hoje, Todo mundo quer ir. hoje quer ir e cai na pergunta do Diogo Crispim, né? Como é que verdade. você faz essa seleção? Porque hoje eles estão batendo na sua porta, né? Muito, Antes muito. você batia na porta, né? Muito. E aí, tem um Coneg? O que é Coneg? Exatamente. Quem é você? Quem é você, Vitor? Exatamente. Cardoso de onde? Né? Exatamente. Aí onde cai essa pergunta, né? Que agora você tem autoridade, né? O Coneg Perfeito. tem referência. Tem referência. Tem tradição, né? E aí, Frank e Diogo respondendo, primeiro princípio, primeira critério de escolha, né? Ter princípios e valores. A pessoa que tem princípios e valores, ela já consegue adentrar o nosso ecossistema. Depois que eu abri uma curadoria de palestrantes, faz muito sentido para mim que a pessoa caminhe conosco dentro da curadoria para que ela receba insights valiosos, para que ela receba mentorias de todo o nosso ecossistema de curadoria, para que ela seja potencializada nos palcos do Conego e de outros eventos que eu estou realizando já fora o Conego. O Conego hoje ele é um dos meus eventos corporativos, ele era o único. Agora ele é um dos. Eu tenho outro já, que vai lançar aqui em Goiânia, vocês vão ficar sabendo. Um spoilerzinho pode sair? Pode. Daqui a pouco eu reforço o spoiler. E tem outros que estão em período de maturação. O que é o período de maturação? É o período que eu não divulgo. Quando tá pronto é porque eu já criei todo o fluxograma de variáveis dele. Então, recapitulando a pergunta, a pessoa tem que ter princípios e valores, ela tem que adentrar o nosso ecossistema. E também tem mais um quesito. Tem, obviamente, os palestrantes locais, palestrantes de inúmeros estados, de locais diferentes. Mas tem mais um quesito importante. A expertise em determinados assuntos que precisam estar no evento. Quais assuntos a gente não abre mão no evento? Vendas, marketing, gestão do tempo e produtividade, empreendedorismo, inteligência espiritual, inteligência emocional, são assuntos que fazem parte do ecossistema do Conego. Então, por exemplo, todo evento a gente busca sempre ter um palestrante de vendas. Então a gente vai estar com um agora, que esteve em Aparecida, que vai estar em Rio Verde, um cara magnífico, um dos melhores de vendas do Brasil. Então, do ponto de vista da temática de vendas, a gente vai ter um cara referência. Do ponto de vista da temática X, Y, gestão do tempo e produtividade, a gente tem o Rafael Medeiros, o melhor do Brasil. De vendas, Júnior Desmarzaro, também um dos melhores do Brasil. De empreendedorismo, palestrante X. De inteligência espiritual, o melhor do Brasil. E a gente vai, com cada temática, colocando. Então, tem essa ordenação de quesitos. Então, fenomenal.
é muito Isso aí é importante. aquela história, né? Se precisar de alguém para falar de inteligência artificial, eu tô à sua É mais disposição. um tá quesito vendo? importante. E mais Já. importante do que isso, tem um evento de maturação, que não é o Conego, que vai ter isso aí. E a gente depois nos bastidores, como eu não posso abrir muita coisa, nos bastidores eu abro esses Né? detalhes para você. Mas tem algo que eu lembrei aqui agora, é que... agora eu esqueci, porque eu fui falar desse outro projeto. Mas eu vou lembrar. Vamos lembrar Qual que era a disso. outra pergunta que você tinha falado antes? Que eu esqueci. É que era a seleção, né? O povo bate na sua porta e você... E realmente agora a gente tem que... É até difícil, porque tem muita gente boa que quer estar conosco e às vezes não tem como colocar. A gente, no Conego, a gente coloca normalmente de 20 a 25 palestrantes. E... lembrei o que eu ia falar. De 20 a 25 palestrantes em cada evento. Então, alguns a gente não consegue mais encaixar porque não tem mais espaço. O evento ele é de 2 dias. Eu já fiz durante 3 dias, não costumo mais fazer. Mas 3 dias fica muito cansativo. Então, como é 2 dias, a gente não consegue colocar todo mundo. Então, tem pessoas que são excepcionais. Que são amigos e amigas nossas, como o caso da Vanessa Fonseca. Mas nem sempre vai conseguir estar em todos os eventos, porque a gente tem muito palestrante top para poder colocar. Você lembrou? Lembrei. Uma coisa que eu faço que quase nenhum produtor de eventos faz. Eu não posso falar nenhum porque eu não conheço todos. Mas a ordem das palestras também é estratégica. Todos os Se palestrantes conecta. se conectam. A gente só não necessariamente se conectam. Mas se faz conectam, sentido. Né? faz sentido, mas se conectam para outras estratégias que só são reveladas no dia do evento. Então, quem sabe de tudo é eu, o conselho deliberativo do evento, e provavelmente o mestre de cerimônias. Então, os palestrantes sabem o horário deles. Mas o que aquela ordem vai interferir para X, Y, Z, eles ficam sabendo só no dia. Isso é muito interessante. É bacana, é bacana. O pessoal costuma te pedir alguma palestra específica? Você falando de vendas, falando sobre inteligência emocional. Os congressistas costumam chegar em você, dentro das redes sociais, falar assim: Vitor, você podia colocar uma palestra de... Eu acho que para a próxima podia, ou não, é uma coisa muito mais... Acontece de alguém sugerir alguma temática, e nós temos 2 frentes principais. Palestras com conteúdo e storytelling. O storytelling se ramifica em inteligência espiritual, emocional, vivências e por aí vai. E palestras de conteúdo, o próprio nome já diz, com conteúdos diversos. Então a gente equilibra entre o storytelling e a palestra de conteúdo. Se tiver só storytelling, não tem conteúdo. Se tiver só conteúdo, é bom também, só que fica cansativo. Bastante. É muito conteúdo para 2 dias a pessoa sair da É quase uma explodindo. faculdade, né? É quase uma É faculdade. quase um congresso de faculdade. Então tem que ter Técnico, né? aquela balança ali para dar aquela meio termo. Não pode ser nem só um, nem só o outro. Mas as pessoas sempre sugerem temáticas e a gente sempre vota para tentar melhorar cada dia mais. Maravilha. Das suas experiências, qual foi a sua melhor e a sua pior palestra, ou menos boa, que você Não já precisa teve a citar não, oportunidade? só. Não, talvez, Deixa eu pensar. dá uma Ou- olhada, ou- talvez você cite nomes. Não. Ou se der vontade também, fica a à pior vontade. palestra dentro do evento. Isso. Isso. Nossa, é difícil mensurar. É porque, assim, Não eu acho tem interessante que muito do que você falou Hã? acabou que eu acho que num momento inoportuno, numa palestra, eu recebi um treinamento, um conteúdo extremamente técnico, e talvez a vibe do evento não era esse, né? Não tô falando da Conego, mas Entendi. aconteceu alguma vez que eu falei assim, eu não consigo, não Entendi. dou conta, levantei, fui embora, outras pessoas também foram embora, porque talvez, né, eu acho que a Esse gente é o precisa termômetro. entender um pouco mais disso, né, que também vai ter pessoas mais técnicas, vai ter pessoas mais de storytelling, e a pessoa também tem que entender isso, né? Eu acho Verdade. que acontece demais. Ó, respondendo a pergunta, eu não consigo identificar nenhuma falha tão grave que coloque ela como uma pior palestra. Se tivesse, eu falava. Claro. Não tem rodeio comigo, não. Mas não tem agora em mente, não me veio nenhuma. A melhor palestra também é difícil de falar, porque temos palestrantes, assim, diversos que já entregaram muito no palco. Felipe Tito, Rick Chester, Pyong Lee. Eu vou citar do Pyong Lee, não especificamente como melhor palestra, mas eu fiquei muito fã do cara. Por quê? Porque o Pyong Lee foi o último palestrante do dia 14 de junho. A edição de Anápolis foi a maior edição de todas, sem sombra de dúvida. Só que do ano que vem vai ser a maior que eu já fiz na vida. Vai ser uma edição pancada, se preparem. Em junho do ano que vem. E aí o Pyong Lee chegou em mim e falou: Vitor, quanto tempo eu tenho?
Falei, olha, sua palestra é a última da sexta. Então, fica à vontade. A gente pode ficar aqui no teatro até a hora que quiser. Falei, beleza, posso ficar à vontade? Falei, fica à vontade. Só que ele ficou muito à vontade. Ele fez 2 horas e meia de palestra. Isso nunca aconteceu. Caraca. E reteve. Reteve todo mundo. Uau. Eu tava com vontade de fazer xixi no banheiro, não queria ir pra não perder. Mas eu ia lá rapidinho no banheiro e voltava, porque era muito boa. O que aconteceu? Ele conectou mesmo. Conectou demais. Ele fez o storytelling dele, ele falou um pouco de técnicas também, e depois chamou, acho que foi 5 ou 6 da plateia, sentou lá no palco e fez hipnose. E, cara, a hipnose foi fora do comum. Teve gente que ficou gago, teve gente que não conseguia falar o número 7. Teve gente que quando ele batia palma, levantava e gritava, vai Corinthians. Teve gente que via todo mundo pelado, porque ele fez hipnose pra pessoa ver todo mundo pelado. Teve gente que esquecia o nome. Que louco. Isso. Teve gente, tudo você imaginar. Teve gente um dos da minha equipe, o Rafael, ele ficou hipnotizado que achava que o Leonardo tava na plateia. Ô, Leonardo, bom, Leonardo, cantou o Leonardo. Aí o cara chegou, ele cumprimentou o cara achando que era o Leonardo, e falou, você quer um autógrafo? Quero. Aí o cara foi, pegou uma caneta e autografou Leonardo no braço do rapaz da minha equipe. Porque ele tava hipnotizado achando que o Leonardo tava autografando o braço dele. Então, assim, o Pyong, ele fez tudo. Ele fez o storytelling, ele fez a técnica e ainda fez a hipnose. O cara fez tudo. E Ainda fez a prática. tudo. Resumindo, a gente saiu de lá, fomos comer pizza. Ele quis ficar até de madrugada com a gente na pizzaria. E foi top. Foi, assim, uma entrega... Energia, pegou tudo, né? Isso é o que eu chamo de over-delivery. Ou seja... no correto, ele tinha 50 minutos, 1 hora. Mas como ele era o último, e falou, olha, eu posso ficar à vontade? Eu falei, pode ficar à vontade. Todo mundo ficou. De X pessoas que estavam lá, 2, 3 tiveram que ir embora, porque não tinha jeito, tinha que ir embora buscar filho, fazer alguma coisa. Mas o restante, ninguém levantou, nem pra fazer xixi. Entendeu? Então, assim, todo mundo ficou lá. Então, o Pyong, assim que a gente tiver a agenda, a gente quer trazer ele de novo, que é um cara fora da curva. Que ele conseguiu conectar e segurar Muito. essa pessoa. Foi incrível. Essa história toda é muito interessante porque, como você falou, né? A gente acha que, como provável palestrante, possível palestrante, a gente vendo aí também uma leva de pessoas migrando para palestras, que ela tem uma técnica muito bem estruturada para que você consiga segurar um público, que você consiga estruturar isso. Já tem alguma coisa pensado para esse tipo de palestrante também? Esses treinamentos para palestra? Temos sim. Na Posso sua adiantar um curadoria, pouco que dentro da curadoria nós temos uma das vertentes da curadoria, que é a potencialização do palestrante, tanto o palestrante iniciante, ou quem quer iniciar, quanto intermediário, quanto o avançado. Nós temos 7 degraus de escalonamento dentro da curadoria, onde o palestrante vai ganhando mais expertise, vai crescendo na curadoria e tendo mais acessos do que uma pessoa comum que ainda não está na curadoria. Vou te dar um exemplo prático. Em outubro, eu estou coordenando 3 eventos nos Estados Unidos, que é um dos meus novos produtos. E 4 palestrantes da minha curadoria vão estar lá. Por quê? Por conta do nível de acesso, por conta do nível de expertise, tem know-how para poder estar conosco, então a gente está levando eles para lá. Então a curadoria já nasceu grande, porque a gente já começa Ele já te já dá... nível América, os já. Estados Unidos. Quem entra no time já tem todo esse acesso. Total. Então, assim, Só isso tomar. faz total sentido, Tá porque vendo, Spin? se Tá quiser vendo? entrar, Vai, já tá validado, já vamos Inteligência pra cima. artificial, o cara tá virando mestre. Não é começando, engatinhando, É, a mas gente tem tá- que engatear rápido. E a gente tá colocando alguns, já posso dar um spoiler, que alguns da curadoria vão ser lá do Vale do Silício, hein? Então a gente Olha. vai arrebentar. Daqui a pouco a gente vai ter palestra em inglês sendo traduzida para o português. Vitor, apesar de você ser novo e pouco de 17 anos pra frente que teve essa história, né, Verdade. que a infância já não vamos nem entrar, vamos deixar para outra vez. Deixa. Como é que foi a infância do Vitor? Antes da gente ir pro final e falar do livro, Boa. né, que eu quero que você Boa. explana bem desse livro. Vamos falar do livro. Você já quer ficar uma pergunta, uma reflexão aqui para nós, né? Tô. De você, o Vitor Cardoso hoje já parou para pensar e olhar a sua trajetória reversa? O que era o Vitor lá atrás? O que o Vitor passou? Onde é que o Vitor está até hoje? Onde é que o Vitor Cardoso chegou? Você já passou por esse pensamento, essa reflexão de Já. olhar assim no retrovisor, falar, pô, aquele menino que teve que aprender a dançar para desinibir, para abrir e chegar onde você está hoje, cara. Falar de Vale do Silício, de chegar de um ecossistema de 6 empresas que com certeza vai multiplicar isso aí. Com certeza, querido. Eu sempre refaço esses passos, eu vejo por tudo que eu passei.
Coisas boas, coisas ruins, coisas que me ensinaram muito. E o que eu posso garantir que sempre teve em toda a minha trajetória foi, por todos os lugares onde eu passei, foram lugares que foram importantes para a minha criação, para a forma como eu sou hoje, para a minha expertise jurídica e como empresário, como tudo. Como pessoa, ser humano. Todos os lugares onde eu passei, eu semeei coisas boas. Então, vindo para cá, eu listei pessoas que eu tinha que listar para um projeto e não foi difícil listar. Porque como eu semeei coisas boas durante anos e anos da minha vida, as pessoas sabem, olha, esse convite é o convite do Vitor, então eu vou. Porque foram pessoas que eu semeei sem olhar nada em troca. Semeando pelo bem, pelo propósito, pelo crescimento mútuo, pelo servir. Pelo amor. Pelo amor. Antes de saber a importância do servir, eu já servia. Por isso que eu consigo escrever um livro falando sobre Deus e às vezes outras pessoas não escrevem porque elas só leem a Bíblia. Elas só leem a Bíblia e não praticam. Então, assim, muitas vezes eu consigo, às vezes, transmitir uma mensagem como essa do livro e outras não conseguem, mesmo tendo, às vezes, mais entendimento bíblico do que eu, porque eu coloco os princípios e os valores cristãos e os valores bíblicos em prática desde criança, desde adolescente. Então, a minha prática, às vezes, é muito maior do que a minha própria teoria bíblica. Então, aí, tem muita teoria, tem prática, mas eu estou fazendo um panorama da pessoa que só lê a Bíblia e não pratica, da pessoa que pode até ler menos. A pessoa pode ler a Bíblia todos os dias. E eu leio, digamos que 2 vezes por semana, 3, estou dando um exemplo. E só que se eu praticar mais, eu vou ter muito mais prosperidade em si do que a própria pessoa que está lendo. Só ler por ler não adianta. Então é mais ou menos isso aí que eu tenho feito e praticado e semeando coisas boas, a gente colhe coisas maravilhosas. Que reforça aquilo que você falou como palestrante, Total. né? Que você entrega realmente a verdade. É verdade. Não surfa a onda. Não, né? perfeito, exatamente isso. E pra gente ir pro final, como é que surgiu a ideia Network com Deus. com Network? Eu acho que é com interessante a gente explicar pro Vitor como é que a gente costuma fazer o nosso encerramento. Ah, sim. Boa. O nosso encerramento a gente costuma falar sobre uma indicação de livro. Opa! E eu acho que é uma indicação, como é que vai e volta, né? Boa. Aí você já fala um pouquinho além de do livro e indicar, conta. você já vai falar por que do livro indicado, né? Boa. Exatamente. Vamos falar do livro, vamos lá. Pessoal, o livro, Olha só, a gente. ideia do Network com Deus surgiu aí em outubro do ano passado, mais ou menos. Como sempre, você é rápido, né? Foi rápido, foi Outubro, rápido. já tá com o livro. Temos que aprender Já com tá ele. vendo. Foi rápido. Eu ajudo vocês dentro da minha editora a fazer o livro, pode ficar tranquilos. Em outubro eu tive a ideia do livro. E prepare também, vou soltar o spoiler, né? Boa, vamos soltar. Dessa segunda temporada aí vai sair um livro também. Opa, pode Desse contar episódio comigo. também. Pode contar comigo. E aí, querido? Em outubro eu tive a ideia do livro e também em outubro eu recebi um convite para palestrar na Itália. E aí, quando eu recebi o convite para palestrar na Itália, eu falei, poxa, eu vou palestrar na Itália, mas Itália. eu vou aproveitar para gerar outras conexões e formar outras possibilidades de palestra em outros locais. Nisso eu palestrei em Londres, palestrei em outros lugares da Itália, em Portugal, e aí fui palestrando. Eu rodei 6 países, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Suíça e Itália. Foram 40 dias na Europa. Eu tinha algumas missões. Uma delas era, além de estudar a Bíblia, era escrever o livro. Então, na Suíça, eu comecei a escrever o livro, que é chique, né? Escrever um livro na Suíça. Nossa. Comecei a escrever o livro no final do ano passado na Suíça. E voltei pro Brasil, ali por volta dos dias 20 e pouco de janeiro, já com mais de 50% do livro escrito. Porque sempre que eu dava um tempinho, eu escrevia. Então, mais ou menos 50% escrito. E aí eu finalizei ele por volta de abril, maio desse ano. Então, fui fazendo mais um pedaço, mas abril, maio eu finalizei. E aí deu tempo de... E eu liguei pro chefe da gráfica, né? Falei, irmão, esse aqui é o meu livro, então... Sei que eu tô avisando muito em cima, mas bota aí que é pro Vitor Cardoso. Não, Vitor, a gente vai conseguir entregar. E ficou pronto 2 dias antes do lançamento. Só que, o mais engraçado, já abrindo parênteses pra essa história, já pra finalizar. O livro, desde dezembro, eu falei pra todo mundo. O livro vai ser lançado dia 15 de junho. Ficou pronto dia 13 pro dia 14 de junho. Eu recebi ele no dia 14. Ficou guardado na caixa, ninguém pegou nenhuma cópia. Porque eu queria vender a primeira cópia. Então ninguém recebeu nenhuma cópia antes. Nem eu mesmo. E todo mundo comprou passagem,
fez planejamento para estar no sábado no lançamento do meu livro. Só que não lancei no sábado. Aconteceu uma série de coisas para que o livro não fosse lançado. Tudo, atraso do evento, palestrante tendo que entrar no palco. E, Vitor, milhões de coisas que não vai dar nem tempo para contar em minúcias. Só que eu não lancei o livro no sábado. E eu dormi e falando, poxa Deus, não deu para lançar o livro, tudo mais, mas tudo bem, seja feita a vontade do Senhor. E aí, o que aconteceu? O livro foi lançado no domingo, porque eram 3 dias de evento, era sexta, sábado, domingo. Estava programado para o sábado. Não deu, só tinha domingo, não tinha um plano B. Era domingo ou domingo. Lancei o livro no domingo. E no horário que eu lancei o livro, além de ter um grande amigo comigo no palco, que também contribuiu no lançamento, o empresário que iria comprar o livro e que iria pagar os 90 mil, estava no domingo, não estava no sábado. Então, eu tinha um propósito. Eu estava desde dezembro do ano passado, divulgando que o lançamento ia ser sábado. Então, todo mundo que queria participar do lançamento, tava lá, sábado. Poxa, o Vitor não lançou o livro, tudo mais. Foi embora sem saber. Mas quem foi no domingo e viu o lançamento, falou, poxa, fez sentido. Então, assim, daí pra frente, já tava seguro, né, que Deus faz os planos da vontade dele. Mas nesse dia eu falei, poxa, eu fiz de tudo. É na mão dele, na mão dele. Esquece. Se não der pra lançar no sábado, se não der pra lançar no domingo, lança na segunda. Ele que tá mandando. Lança o dia que você quiser. E aí reforça, meu amigo Crispim, o que o povo fala, é no tempo dele. É no tempo de Deus, tá tudo certo. Se não deu pra lançar, sempre é melhor. Não tem problema algum. Eu sou da paz, tá tudo certo. Nessa tranquilidade toda. Agradecer imensamente, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o quanto a gente é grato que isso. por compartilhar, por a gente conhecer a sua história, né? E a gente fica mais fã do evento. Né? A gente teve no Conego em Aparecida, foi fantástico. Você teve em Goiânia também, né? De Goiânia, foi em março. Boa. E aí, os meninos teve em Anápolis, né? Anápolis foi incrível. Lá. Né, o pessoal teve em Anápolis, a Vanessa teve. Então, assim, agradecer imensamente, mais fã ainda, né, do Conego. Fala das suas redes sociais, claro, né, porque vai estar tudo lá, tem história sua aí. Tem muita coisa. Com certeza a curadoria tá lá. Coisa então... boa. Vou falar redes sociais, pessoal. Vitor Cardoso BR, tudo junto, tá? E também a rede social do Conego, congresso.empresarial, ou caso você digite também Conego, você vai encontrar. E da Profissionais Brasil, que é a editora e a curadoria, profissionais.brasil, segue a gente lá. É uma honra recebê-los no Conego ou também na curadoria de palestrantes. Vitor, é uma satisfação imensa e o mais grato e surpresa, sabe o que é? É a gente ver a pessoa e agora conhecer a pessoa, né? Claro. É te ver você naquela correria e tudo, e ver o tão grande é o seu coração, tão grande é a sua espiritualidade, tão grande é a sua entrega, cara, e a sua humildade, né? Obrigado, quando a gente fala de humildade, o povo acha que é fazer voto de pobreza, né? Não é. Não, é saber ouvir, é saber estar no meio de pessoas, saber conduzir. Compartilhar, né? Compartilhar, né, Crispim? Com certeza. Coisa boa. Fala dos nossos patrocinadores agora, né? E claro, agora é a hora de falar também um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? O pessoal do 380 Up. Inteligência financeira. TAG também, que está conosco aí, falando e trazendo muito para o empresário, né? Quem está aí com aquele problema brabo de estruturação financeira, entrar em contato com a 380 Up. Toda solução empresarial. BPO, processos, tudo. Só é possível, Vitor, termos essa grandeza do Bora Up hoje através dessas empresas que resolveram acreditar Coisa boa. No nosso trabalho, nossa trajetória, né, Crispim? Com certeza. E aqui também nós entregamos verdadeiramente. Parabéns. A gente gosta de falar sempre de que o Bora Up surgiu justamente com isso, em servir, né, Crispim? Com certeza. E o Crispim é entregar, né? Entregar justamente isso, pessoas que têm comprometidas de coração e têm emoção. Coisa boa. Fico muito feliz aí de participar do Bora Up. E quero recebê-los também no Conego cada vez mais. Sinto-se em casa. Nossos projetos estão sempre à disposição de vocês. Fechadíssimo. Vamos arrumar um stand lá pra gente colocar o nosso... arrebentar lá em Rio nosso podcast. Bora Up, vai onde o Nego for, o Bora Up vai atrás. Vamos, né? que vamos. Vamos pra cima. Vamos junto. Então, nós finalizamos assim. Considerações finais? Considerações finais é agradecer novamente pela oportunidade e quero deixar aqui um insight para todos vocês. Cerque-se de pessoas que realmente buscam prosperidade, que buscam crescimento.
Muitas pessoas às vezes não alcançam os objetivos porque estão cercados de âncoras. Eu uso muito o arquétipo da águia dentro do meu arquétipo de governante. E a águia, quando um corvo tenta atacar a águia ela não tenta revidar. Ela voa mais alto a ponto de chegar num certo patamar do céu que o corvo não consegue respirar e ele cai por ser asfixiado. Então, é mais ou menos essa filosofia que eu quero deixar aqui também para quem está nos ouvindo, que quando você tiver com pessoas âncoras na vida de vocês, bata asas e voe mais alto ainda, porque essas âncoras vão acabar caindo e vão morrer asfixiadas. Uau. Maravilha, hein? E essa foi top. Essa foi para mostrar porque Boa, veio, viu? boa. Parabéns mais uma Valeu. vez. E encerramos assim. Eu sou o Frank Borges e aguarde os próximos episódios, os próximos capítulos. E colhem na Connego, gente. Ela não tem limite para ela, viu? Esse menino é impossível de controlar, viu? Muito obrigado, fica com Deus. Diogo aqui e até a próxima. Fique em paz.